de nós. Vamos lá. Ah, Vamos começar mais cedo para terminar mais cedo, né? Para vocês descansarem. Eu sei que vocês estão cansadinhos, né? Ninguém está aguentando mais aula virtual. Realmente, Márcio, ninguém aguenta mais, não. Tô Não, ficando eu tô doido. muito cansado. Vocês, principalmente, ficam do outro lado aí, tadinho. Encarado nas... vontade só de dormir. É. Ainda mais agora que vão falar de orações subordinadas adverbiais. Ainda bem Não, ainda bem que meu colchão aqui tá do meu lado, cobertor também. acolchão. Vou pôr fogo nele agora mesmo. Ô, meus amores, é o seguinte, nós paramos exatamente aqui ontem. Eu prometo para vocês que assim que eu terminar de explicar isso aqui, eu deixo vocês descansarem. Eu entendo que é cansativo, mais 4 aulas, 2 e 2, né? 2 no dia, 2 na outra. Eu não consegui mexer no horário, porque se eu mexesse no horário, alterava a vida de professor lá na outra turma. Então, eu reconheço que é cansativo, mas a gente sabe também que é necessário, que a gente precisa. Nem tudo na vida é o que a gente quer ou que a gente ama. Então, vamos lá. Deixa eu admitir a Julinha aqui, que a Julinha... Pronto, admiti a Julinha, que é muito lindinha. Oi, Julinha, seja bem-vinda, Julinha. Então, vamos lá. Meus amores, nós sabemos que são 10 tipos de orações subordinadas adverbiais. São 10 tipos de orações subordinadas adverbiais. E eu vou identificar a oração através da conjunção. Toda oração subordinada adverbial, ela começa com uma conjunção. Pode ser uma conjunção de causa, causal, pode ser uma conjunção que compara, comparativa, pode ser uma que cria uma exceção, uma exceção, ou seja, concessiva, pode ser que ela indica também uma condição, ela vai ser condicional, ela pode estar de acordo com aquilo, ela vai ser conformativa, ela pode dar uma ideia de consequência, ela vai ser consecutiva, ela pode dar uma ideia de finalidade. Então, se nós ficarmos lendo aqui as conjunções, além de ficar enfadonho, ficar cansativo, nós não vamos aprender. Nós só vamos aprender analisando as orações, não é? Veja o que o Vini disse. Ô Vini, você está aí, Vini? Vinícius? Olha, o Vinícius entrou e saiu escondidinho, né? O Vinícius disse, eu sou o cara, porque existem aquelas que são proporcionais, as temporais, as modais e as locativas, tá bom? São os tipos de conjunções. Nós vamos agora analisar as 10 orações. Nós vamos analisar as 10 orações. Analisando as orações, fica mais fácil nós entendermos. Porque você vai entender qual que é o sentido dela. Então vejam bem, vamos começar primeiro pela oração subordinada adverbial causal. Peraí, gente, tem 2 pessoas na sala de espera, só um minutinho. Bom dia de novo, Márcio. Bom dia, meu coração. Bom dia, Filipão. Meus amores. Bom dia. Tá. Como eu estava dizendo para vocês, que a Giovana estava namorando o Filipão lá na sala de espera do Zoom. Como eu estou dizendo para vocês, é porque o Zoom ele tem uma sala de espera, onde vocês ficam lá esperando para eu aceitar. E eu acho que você, mais o Felipe, estavam trocando ideias. Bom, aí, meus amores, as orações subordinadas adverbiais, elas são de 10 tipos. Vamos analisar o primeiro tipo, a causal. Se ela é causal, o próprio nome está indicando. Gente, só um minuto que eu vou pegar meu cabo de bateria. Está falando que a bateria está acabando. Se a bateria acabar, acabou. Um minutinho, por favor.
Agora vai resolver o problema, quer ver? Pronto. Aí até a mensagem saiu. Olha aqui, meus amores. A oração subordinada adverbial, causal, é aquela que indica uma causa, uma relação de causa em relação à oração principal. Então, naturalmente, ela vai começar com uma conjunção causal. Vejam o seguinte exemplo. Chegaram cedo em casa, visto que não teriam aula à tarde. Chegaram cedo em casa, visto que não teriam aula à tarde. Chegaram cedo em casa, eu já sei que é a oração principal. Porque ela não começa com porquê, ela não começa com que, ela não começa com se. Lembra que eu expliquei para vocês que a oração principal, ela não começa com essas palavrinhas. Se ela não começa com essas palavrinhas, ela é a principal. Já a segunda oração, visto que não teriam aula à tarde, essa aqui já começa com visto que, uma expressão que indica uma conjunção. Substitui uma conjunção. Por exemplo, ela pode ser substituída pela conjunção porque. Olha, se eu colocar a conjunção porque aqui agora, fica perfeito. Olha aqui. Chegaram cedo em casa porque não teriam aula à tarde. Então é o seguinte, por que não teria aula à tarde? Qual é a causa de eles chegarem cedo em casa? Qual que é a causa de eles chegarem cedo em casa? É o fato de não ter aula à tarde. Isso! Pelo fato de não ter aula à tarde. Então, vocês estão vendo que é uma causa? A causa de chegar cedo em casa é não ter aula. Então ficou fácil. Tá vendo? Está dando uma ideia de causa, como disse o Pedrinho. Se está dando uma ideia de causa, é subordinada adverbial causal, porque está dando uma ideia de causa. Então ela será causal. Tá vendo que não é difícil? É só eu entender o sentido. O que a oração está falando? Olha aqui. De repente, eu vou encontrar orações subordinadas que são comparativas. O que quer dizer isso? Elas vão comparar. Elas vão fazer uma comparação de uma coisa com a outra. Olha aqui o exemplo. Seus olhos são azuis como a água do mar. Seus olhos são azuis como a água do mar. Eu fiz uma comparação, né, do azul dos olhos da pessoa com o azul da água do mar. A primeira oração, ela não começa com que, ela não começa com se, tá vendo? Vai ser a oração principal. Aí você fala assim, Márcio, mas a segunda também não começa. Só que a segunda tem uma coisa diferente, o como. O como é uma conjunção que compara as coisas. Ele não é bonito como eu. Ele não é rico como eu. Tá vendo o como sempre presente, comparando as coisas? Então, como é uma conjunção comparativa. Se o como está comparando, então a segunda oração, ela vai ser subordinada adverbial comparativa. Vendo que está fazendo uma comparação. Quem é essa garota que está na foto? Vamos ver se vocês identificam. Ela está diferente. Vanessa. Vanessinha! A Vanessa está na aula, está, né? Não falta de aula, né? Vanessa. Oi. Olha como que foto mais linda essa sua. Você pensativa, com o olhar perdido no além, pensando no Adrian. Olha que foto bonita, né? Nesse período, nós temos uma comparação entre os olhos e a cor da água do mar. Então, a oração como a água do mar está comparando com a outra. Aí alguém inteligente da sala, olha, tem alguém da sala que vai me falar assim, Márcio, seus olhos são azuis, eu sei que é uma oração, porque eu estou vendo o verbo. Toda oração tem que ter um verbo. A segunda oração, ela não tem verbo. Eu não estou vendo o verbo nela. Então, a segunda oração, meu querido Márcio Lomas, não é oração. Ela não tem verbo. Como é conjunção? A é artigo.
Água é substantivo. Do mar é locução adjetiva. Eu não estou vendo um verbo aí. Realmente você não está vendo o verbo. Sabe por quê? Ele está escondido. Chama-se elipse. Olha que o verbo está elíptico. É como se você falasse assim, olha, que ó, seus olhos são azuis, como é azul, que ó, como é azul a água do mar. Para eu não ter que falar o verbo ser duas vezes, aí a gente costuma não falar o segundo. Seus olhos são azuis como a água do mar. Aí o segundo verbo é elíptico, né? Ele está escondido, mas ele existe. Até aqui está indo ok, gente? Porque a matéria é difícil. É uma das mais difíceis matérias que vocês têm. Ô, Márcio, eu só não sei como que eu vou identificar quando o verbo está escondido. Sim, muito boa a sua pergunta. Excelente. Aliás, Pedrinho, você só faz perguntas fantásticas, né? Esse menininho meu é tudo de bom. Você é um TDB. Pedrinho, voltando ao exemplo. Você sabe que quando eu vou estudar oração subordinada e oração principal, eu tenho que ter duas orações. É obrigatório ter duas orações. Uma vai ser a principal e a outra vai ser a subordinada. Nesse caso aqui, a subordinada é adverbial. Beleza. Quando eu falo, seus olhos são azuis, é uma oração. Porque eu tenho um verbo aqui, olha, o verbo ser. Aqui o verbo ser, que conjugado vira são. Na segunda oração, para ela ser uma oração, ela também precisa ter um verbo. Só que eu não achei um verbo aqui. Olha, como não é verbo, a não é verbo, água não é verbo, do não é verbo e mar não é verbo. Mas mesmo assim, ela é uma oração. Por que eu sei que ela é uma oração? Porque o verbo está escondido. Aí como é que você sabe que o verbo está escondido? É só você fazer aqui, olha. Seus olhos são azuis. Olha o verbo aí, são, do verbo ser. Como é a conjunção. Aí, como são a água do mar? Como é, né? Porque a água é singular. Ah. É singular é. Como é a água do mar. Este não aparece lá em cima, você viu, né? Porque ele fica escondido. Por que ele fica escondido? Porque o verbo é o mesmo, do verbo ser. É do verbo ser. São é do verbo ser. Para eu não ter que falar o verbo duas vezes, eu escondo o segundo. Mas na hora que você escrever a oração e você o coloca, você vê que ele existe. Você pode escrever de duas formas, Pedrinho. Ou você tirando o verbo, chama-se elipse. Elipse é quando o verbo existe, mas ele fica escondido. Ou você coloca o verbo. Todas as duas estão certas. Gramaticalmente, todas as duas estão certas. Agora, para ficar bonito, na hora de falar, chama-se estilística, que chama isso. Falar bonito é estilística. Aí a gente não coloca o verbo para não ficar repetindo o verbo. Deu para clarear mais ou menos, Pedro? Então, ou eu adiciono o verbo, ou eu tiro a preposição? Não, ou você tira o verbo, o segundo verbo. Ah, tá. Tá? Ele é o mesmo verbo primeiro. Entendeu? Eu poderia colocar assim, quer ver um outro exemplo, Pedrinho? Foi bom você me lembrou uma coisa que agora. Ao falar isso, você me fez lembrar de algo. Por exemplo, Pedrinho, quer ver? Seu olho, deixa eu falar olhos. Seu olho é azul. Como é azul a água do mar? Aqui, ó. Por que lá ficou são e depois é? Porque o olho estava no plural. Mas eu posso falar seu olho é azul. Claro que a pessoa tem dois olhos. Mas quando eu falo seu olho é azul, é no sentido geral. Olha aqui, apareceu o e apareceu o de novo. Para não ter que repetir o mesmo verbo,
a gente pode tirar o segundo. Aí fica, seu olho é azul como a água do mar. Tá vendo? Seu olho é azul. Eu coloquei azul 2 vezes, não tinha azul 2 vezes, não. Era assim, olha. Seu olho é azul como é a água do mar. Beleza. Para eu não ter que repetir o é. Seu olho é azul como a água do mar. Tá vendo? Eu simplesmente tirei o é. O que eu quis mostrar para você? Que o primeiro verbo, o verbo que aparece na primeira oração, é o mesmo verbo que aparece na segunda. Ali em cima, seus olhos ficou diferente, porque seus olhos, plural. Água do mar, singular. Um ficou são, o outro ficou é. Mas o sentido é o mesmo. É o mesmo verbo, o verbo ser. Muito bem. Oração subordinada adverbial concessiva. Gente, cuidado com essa aqui. Essa aqui causa muito problema para os alunos. Até os alunos do 3º ano do ensino médio estudam essa matéria de novo. E lá no 3º ano do ensino médio, eles têm dúvida em relação a esse tipo de oração. O que é a concessiva? A concessiva cria uma ideia de concessão. Só que a palavra concessão não é muito comum para nós, não. Nós quase não utilizamos a palavra concessão. Nós quase não fazemos uso dessa palavra. Só que ela significa como se fosse uma exceção. Ou seja, estava programado para acontecer uma ação. Mas aí aconteceu um fato que não deixou aquela ação acontecer. Quer ver um exemplo? Eu acho que o exemplo é mais fácil. Embora jogasse bem, o time perdeu o campeonato. Quando eu falo embora jogasse bem, o que você espera que vai acontecer? Se eu falar assim, olha, o time jogava bem. Consequentemente, o que ia acontecer se o time jogasse bem? Ele iria ganhar. Isso! Muito bem, Pedrinho. Se o time estava jogando bem, automaticamente ele ganharia o campeonato. Só aconteceu o seguinte: mesmo jogando bem, o time perdeu o campeonato. O que nós deduzimos? Que o outro time estava melhor do que ele, é claro. Por isso que o outro ganhou. Então, neste caso, essa primeira oração, que é a subordinada, embora jogasse bem, ela é chamada de concessiva. Por que concessiva? Concessão quer dizer, era para acontecer uma coisa e aconteceu outra. Olha a conjunção embora. Né? Mesmo jogando bem, embora jogando bem, apesar de jogar bem, o time perdeu o campeonato. Então, o fato de o time ter jogado bem deveria tê-lo impedido de perder o campeonato. Mas a conjunção embora, na hora que ela introduz a oração subordinada concessiva, ela faz com que o perder da oração principal não fosse impedido pelo time. Ou seja, o time perdeu. Era para acontecer uma coisa, mas aconteceu o contrário do que estava previsto. Aí ela é chamada de concessiva. Ok, pessoal que está acordado? Essa aqui agora, gente, eu acho muito fácil. A condicional. Por que ela se chama condicional? Porque ela estabelece uma condição. Só vai acontecer uma coisa se outra coisa acontecer. Se a outra coisa não acontecer, não vai acontecer essa de cá. Veja o exemplo. Se o sol aparecer, a gente sobrevive? Desculpa, gente. Se o sol apagar, a gente sobrevive? Olha a condição para a gente sobreviver. Que o sol não se apague. Somente vou à festa se o Pedrinho levar a namorada dele. Olha aqui, somente vou à festa se o Pedrinho levar a namorada dele. Eu impus uma condição. Eu só irei à festa com a seguinte condição: que o Pedrinho leve a namorada. Se o Pedrinho não levar a namorada, eu também não irei à festa. Então essa se chama condicional por causa disso. Ela estabelece uma condição. Uma coisa que precisa acontecer para que a outra acontecer. Né? Se apagasse o sol, a gente sobreviveria? Olha, só vamos sobreviver se o sol não apagar. Se o sol apagar, não vamos sobreviver. Então, qual a condição para nós sobrevivermos?
se o sol não for apagado. Por isso que ela é condicional. Eu tenho uma outra que é a conformativa. Conformativa, o próprio nome indica. É quando você aceita. É quando aquilo está de acordo com aquilo. Está de acordo. Olha o exemplo. O produto interno bruto, o PIB, avançou 1,5% de abril a junho em relação a janeiro a março, conforme divulgou hoje o IBGE. Olha, está de acordo, né, que o PIB avançou, e isso está de acordo. Quem está de acordo com isso? O IBGE. Tá? Eu falo assim, olha, Lavínia limpou todo o carro, conforme pediu a mãe dela. Então, Lavínia limpou todo o carro, conforme pediu a mãe dela. Então, foi feito um acordo. A mãe pediu, a Lavínia limpou. Então, vai ser conformativa, tá? Está de acordo, é conforme. Alguém conhece essa garota linda? Lulu. É a Juju. É a Thaí, a Juju. Lulu, a Heloísa. Tá, não. Não sai, não? Alguém faz um print e manda para ela, tá? Olha aí está a Eu Luísa. já tirei print. Isso. A energia acaba na casa dela, Márcio. Nossa, que pobre. O pobre sofre tanto, né, gente? Pobre fica sem energia, tadinho. Gente, bom, a oração, conforme divulgou hoje o IBGE, demonstra que os dados apresentados estão de acordo com o IBGE, estão em conformidade com as informações divulgadas pelo IBGE. Então, o uso dessa oração, ela dá credibilidade às informações da notícia. Por isso que ela é conformativa, tá? Bom, oração subordinada adverbial consecutiva. Ela dá uma ideia de quê? Consecutiva. Quando eu falo consecutiva, dá uma ideia de quê para vocês? Que prossegue? E vai continuar a oração? Isso. Ou seja, o que vocês acabaram de dizer? De consequência. Dá uma ideia de consequência. Vai acontecer uma coisa na oração principal. Isso vai provocar uma consequência na oração subordinada. Olha o exemplo. A inflação estava tão alta, que ninguém conseguia adquirir imóveis. Qual que é a consequência de a inflação estar tão alta? Qual que é a consequência? Ninguém conseguia imóveis. Isso, ninguém conseguia adquirir imóveis. Então, que ninguém conseguia adquirir imóveis é uma oração adverbial consecutiva, porque ela está indicando uma consequência. Certo? Bom, oração subordinada final. Agora eu vou pedir a Giovana, com aquela voz deliciosa dela, que ela leia para o titio os quadrinhos. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Dançou. A gente não tá vendo nada. Ah! Vocês entenderam, né? Para que eles vejam minha vitória. Só que os bichinhos não enxergam. Logo, não vão ver sua vitória. Uhul! Beleza. Olha o que a Giovana disse. Desejo vida longa para meus inimigos. Beleza. Para que eu desejo vida longa para eles? Para que eles possam ver a minha vitória. Então, qual é a finalidade de eu desejar vida longa para eles? Qual que é a finalidade? Eles verem a minha vitória. Então, para que possam ver a minha vitória, vai ser oração adverbial final. Qual que é a finalidade de eu desejar vida longa? A finalidade é poderem ver a minha vitória. Por isso que é chamada de adverbial final. Olha mais um exemplo aqui, ó, no exemplo que foi mostrado, né? A oração, para que possam ver minha vitória, é a finalidade de a personagem Níquel Náusea querer que seus inimigos tenham vida longa. Tá vendo? Qual que é a finalidade dela querer que eles tenham vida longa? Que eles possam ver a vitória.
a oração subordinada adverbial proporcional, o próprio nome indica. É aquela que mostra uma proporção. Ocorre uma coisa de cá, proporcionalmente ocorre de lá. Está acontecendo uma coisa de cá, proporcionalmente ocorre uma coisa de lá. Quanto mais ele se exibe, menos eu olho. Tá vendo? Ou seja, olha a proporção. Quanto mais ele se exibir, menos eu vou olhar. Indica uma proporção. Se ele se exibir menos, eu vou olhar o quê? Menos. Não é? Se ele se exibir mais... Não, desculpa, estou falando tudo errado. Se ele se exibir menos, eu vou olhar mais. Se ele se exibir mais, eu vou olhar menos. Indica uma proporção. Então ela vai ser o quê? Proporcional. E essa garota de olhos verdes? Alguém sabe quem é? Joalim. Quem? Joalim. Não deu para ouvir. Então ela fala que existe uma proporção entre ele se exibir e o outro deixar de olhar. Quanto mais o outro se exibe, menos se olha. Tá vendo? Bom, agora vamos para a temporal. A temporal é super fácil, viu, gente? É aquela que indica o tempo que aquilo aconteceu. Em que tempo aquilo aconteceu? Veja o exemplo. Quando os tripulantes da esquadra de Pedro Alves Cabral chegaram ao Brasil, levaram um enorme susto. Quando que eles levaram um enorme susto? Quando chegaram ao Brasil. Quando chegaram ao Brasil, indica tempo, indica época. Então vai ser o quê? Temporal. Sempre quando começa com quando, ela é temporal. Beleza. Tem uma oração subordinada que ela é de modo. O modo como acontece aquilo. Veja o exemplo. Sem que ninguém ouvisse, o ladrão escapou da cena do crime. Só você perguntar. De que modo o ladrão escapou da cena do crime? De que modo que ele escapou? Sem que ninguém visse. Tá vendo? Sem que ninguém o visse. Ninguém o viu. Então, de que modo que ele escapou? Sem que ninguém o visse. Então, vai ser modal. Né? Indica modo. E a locativa é aquela que indica lugar. Olha o exemplo. Eu irei aonde você for. Aonde você for é o lugar. É o lugar aonde você vai. Se é o lugar, ela vai ser locativa. Porque está indicando um lugar. Tá bom? Gente, por hoje é somente isso. Os alunos que não apareceram as fotos, porque eu não achei lá no WhatsApp,